Começando o primeiro dos nossos vídeos de análise da final da Copa do Brasil. Faremos algo semelhante ao que a gente fez na Libertadores da América. Quem acompanha aqui o canal tá ligado no que eu tô falando. A gente fez aí uma sequência de vídeos especiais comentando sobre algumas coisas relevantes em relação à final da Libertadores. A gente vai fazer uma versão pocket, né, a versão mais curta sobre a final da Copa do Brasil. Hoje o nosso vídeo é de análise. A gente vai analisar os times de Galo e Atlético Paranaense para esse primeiro jogo da final. Depois do primeiro jogo da final, a gente vai fazer outros vídeos para analisar o que tudo, para analisar e comentar tudo que aconteceu no jogo de ida, né? A gente tem essa final dividida em 2 jogos. A decisão é em Curitiba, o primeiro jogo é em Minas Gerais, e eu vou discutir com o Paulo aqui tudo sobre esse time do Galo, campeão brasileiro, e tudo sobre esse time do CAP, campeão da Sul-Americana. É um choque de 2 times que já foram campeões dessa temporada e que prometem pelo menos um jogo muito competitivo nessa final de Copa do Brasil. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, meu querido Sérgio? Prazer estar aqui mais uma vez com você para falar do que a gente mais gosta, que é futebol. É isso, vamos embora. Vou postar aqui na tela já os 2 times. A gente separa aqui os campinhos, né, com as prováveis escalações, tanto de Galo quanto de Furacão, para esse primeiro jogo de final de Copa do Brasil. Eu pedi para o Paulo já destacar os pontos que ele acha relevantes aí, tanto do time do Galo quanto do time do Atlético Paranaense, discutindo como é que chegam essas equipes, né, que, como eu citei, foram campeãs, o Galo campeão brasileiro, o Atlético campeão da Sul-Americana. Quem é que você destaca aí desse time do Galo e desse time do Furacão, começando pelos donos da casa, nesse primeiro jogo, que é o time do Galo, campeão brasileiro? Então, vou começar destacando aqui, né, a campanha dos 2 times, né? Esses 2 times entraram na fase de 16 avos, né, de final, porque estavam disputando ali as competições sul-americanas, Libertadores e tudo mais. O Atlético Paranaense acabou sendo tornando campeão aí da Sul-Americana, e o Atlético Mineiro caiu na semifinal da Libertadores. O Atlético Mineiro venceu o Bahia na fase de 16 avos, aliás, venceu o Remo, né? Desculpe. Venceu o Remo na fase de 16 avos de final, vencendo as suas 2 partidas. Depois, em seguida, pega logo um time de Série A, que é o Bahia. Teve mais complicações do que se esperava nesse confronto. Venceu a primeira partida em casa por 2-0, que foi o mesmo placar que venceu o Remo, também em casa por 2-0. Acabou perdendo para o Bahia por 2-1. O Cuca ali vivia um momento meio que de instabilidade, algumas críticas e tudo mais. Logo depois, né, pega um Fluminense, esse Fluminense aí dá um certo trabalho para a equipe do Atlético, mas o Atlético volta a vencer as 2 partidas, dessa vez 2-1 em casa. Estou destacando mais as partidas em casa do Atlético, né, porque essa primeira partida vai ser em casa do Atlético Mineiro, né, para o Galo. O Galo pega o Fortaleza logo em seguida e aí vence por 4-0 em casa. A segunda partida também acaba vencendo por 2-1. Então, perceba que é um time que toma pouquíssimos gols nos seus confrontos, até chegar essa final contra a equipe do Atlético Paranaense. Então, perceba que o Galo vence em casa, venceu todas em casa até agora e toma pouquíssimos gols nas suas partidas em casa. Do outro lado, você tem o Atlético Paranaense, que chega a essa fase, né, de final de forma até meio surpreendente, né, porque venceu adversários complicados aí no meio do caminho. Na primeira fase, que ele participou, que é a 16 avos de final, acabou passando ali pelo Avaí, fora de casa, né? Ele empata com o Avaí por 1-1. Contra o Atlético Goianiense, também um empate e uma vitória, né? Empata por 2-2 e vence por 2-1. Contra o Santos, vence as 2 partidas por 1-0. E aí, chega às semifinais contra o Flamengo, onde não era favorito, empata 2-2 e depois vence por 3-0, uma vitória bem convincente, fora de casa, inclusive. Então, um time perigoso, né, nessas suas partidas. Mas você perceba que teve mais dificuldade que o Atlético Mineiro, né, para chegar até essa final. O Atlético Mineiro, em geral, vinha vencendo as suas 2 partidas, uma única vez que foi contra o Bahia, que perdeu uma delas, enquanto o Atlético quase sempre o caminho era empatar uma e vencer a outra. Digamos assim que o Atlético teve um caminho até mais difícil que o Galo, né? Com todo respeito à Bahia, ao Fortaleza, são equipes que estão num nível de inferioridade em relação ao Galo. E o mesmo não aconteceu com o CAP, né? O CAP pegou um Santos pela frente, que o Santos tem mais história. Hoje acho que é um time inferior ao Atlético Paranaense em muitos quesitos, mas é um time muito difícil para poder você enfrentar no mata-mata. Como o Paulo destacou,
o Cap venceu as duas, e o Cap derrubou o Flamengo, né? O Flamengo que é todo poderoso, o Flamengo que muita gente coloca como o time mais organizado do Brasil em relação a elenco, estrutura, dinheiro e tudo. Era um Flamengo frágil, né? Era um Flamengo fragilizado, o Flamengo que foi derrotado pelo Cap, era um Flamengo que vivia uma crise muito que estava ali já, o nó estava tava arrochando em cima do Renato Gaúcho, que combinou inclusive na saída dele do comando do Flamengo nesse final de temporada depois de perder a Libertadores, mas mesmo assim não dá para você diminuir o feito do Cap. O Cap que é um time muito consistente, é um time que toda temporada chega brigando por alguma coisa, que toda temporada está beliscando um título, ganhou Copa Sul-Americana recentemente, ganhou Copa do Brasil recentemente, ganhou novamente a Sul-Americana nesse ano e tem a possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil novamente contra o Atlético. Então, assim, é para destacar o Atlético em casa, de fato. O Atlético, inclusive, quebrou o recorde no Campeonato Brasileiro de vitórias seguidas, né? Chegou a 13 vitórias seguidas ou mais, eu não me recordo. A última vez que eu tinha atualizado o número do recorde tinha sido em 13. É um Galo muito forte em casa. Eu acho que para o Galo, querendo ou não, esse jogo, normalmente os times preferem decidir fora, né? É tradicional de um torneio mata-mata, o segundo jogo, todo mundo prefere jogar em casa, porque às vezes você precisa reverter um resultado, você tem o apoio da sua torcida, se você é campeão, você comemora junto com a sua torcida, é mais complicado, é mais difícil, é mais duro você comemorar um título fora de casa com uma torcida mais reduzida, só que eu acho que nesse cenário de um Atlético Paranaense perigoso, de um Atlético Paranaense assim, duro de você se enfrentar, você fazer um resultado em casa, você ter a possibilidade de fazer o resultado em casa e jogar mais tranquilo fora de casa, para mim, eu acho que é uma facilidade, é uma vantagem para o Galo, principalmente para esse Galo, que é um Galo muito forte jogando como mandante. Então, um Galo que a gente tem aí uma defesa muito, muito organizada, né, que já joga junto bastante tempo, com exceção ao Mariano ali, todos os outros são titulares incontestáveis do Galo. Acho que o Mariano ele revezou eventualmente com o Guga, mas acho que hoje pode se considerar que o Mariano é titular e dono da lateral direita do Galo. O Guga é um cara que não se firmou como um jogador muito consistente, muito confiável. Tem o Alan e o Jair, que para mim é uma das melhores duplas do futebol brasileiro. Eles se completam muito, apesar de serem jogadores que você olha e você fala, pô, esses caras são mais defensivos do que ofensivos. Você vai ver o Jair tá toda hora fazendo gol, o Jair tá toda hora no ataque. O Zaracho, que para mim acho que é um dos grandes destaques positivos, uma das grandes surpresas que a gente teve em relação ao Campeonato Brasileiro, porque ele simplesmente ocupou o lugar que todo mundo botava fé que seria do Nath Fernandes, né? O Nath Fernandes começou muito bem no Galo, fez um Mineiro muito bom, um início de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro também muito forte, participou bem da Libertadores da América, mas acho que por questões físicas, por questões da idade, não suportou o ritmo do futebol brasileiro, né? A gente sabe que o futebol brasileiro exige muito fisicamente dos jogadores, e o Nacho já não é mais garoto. O Nacho, se não me engano, tem 32, 33 anos, então ele não aguentou o ritmo mais puxado do futebol brasileiro. No segundo semestre ele deu uma caída, acabou perdendo espaço entre os titulares do Atlético. É uma possibilidade para jogar essa final, né? O Cuca gosta às vezes de colocar ele ou o Keno, porque os dois jogam ali ocupam aquela faixa esquerda do campo. O Cuca tem dado a preferência para o Keno. O Keno é um jogador que eu particularmente não gosto tanto, mas é inegável que ele contribui para o time, é um cara que contribui bastante com assistência, é um cara que está sempre presente num contra um ali, fazendo uma jogadinha de destaque, criando alguma situação perigosa de gol. Então, acho que o Zaracho ali ocupou aquela faixa que era do Nath Fernandes, é o camisa 10 do Galo hoje, é o cara que organiza, é o cara que faz gol, que dá assistência, é um dos principais jogadores do Atlético hoje. Na frente você tem o Hulk de um lado, o Keno do outro, ou o Nacho. Acho que o Keno vai ter a possibilidade de começar esse jogo. Acho que o Nacho é uma opção para o Galo. E na frente o Diego Costa, que é um cara também muito decisivo, enfrentou alguns problemas de lesão, né? Nem sempre esteve disponível para jogar, mas é um cara muito decisivo, é um cara que num jogo como esse, assim, de final, né? Em jogos como esse de final, é preciso você contar e apostar um pouquinho nesse Diego Costa muito decisivo. Foi assim em todos os times por onde passou, no Atlético de Madrid, no Chelsea, enfim, é um cara que está sempre se fazendo presente em momentos decisivos dos times que ele defende. Eu acho que o Galo joga em casa, Paulo, esse primeiro jogo de Copa do Brasil, para mim é uma vantagem. Eu não sei o que você pensa em relação a isso, que você desse uma palhinha também desse Cap, o que o Cap pode aprontar fora de casa, um Cap que meteu um 3-0 no Flamengo, por exemplo. Então, esse primeiro jogo, com certeza, no confronto, o Atlético Mineiro leva vantagem, né? Não sou louco de falar que o Atlético Paranaense é mais time do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro mostrou isso no Campeonato de Pontos Corridos. Você mesmo falou aí que bateu recorde de vitórias, né? E isso não é à toa. É um time que tem muita consistência. E o que mais me agrada no Atlético Mineiro
a versatilidade dos seus jogadores, né? Então, por mais que o técnico do Atlético Mineiro não seja tão versátil assim, não é um dos meus preferidos, o Cuca, mas eu não posso negar um bom trabalho que ele vem fazendo. Um Cuca que levou um time muito limitado do Santos à final de Libertadores, que agora volta ao Atlético quando ele já foi campeão da Libertadores, e com esse Atlético chega à final de Copa do Brasil e ganha um Campeonato Brasileiro, né, com tamanha vantagem diante de seus adversários, caindo numa semifinal de Copa Libertadores para o Palmeiras, que também é um adversário muito forte, é um time que já tinha sido montado muito antes desse Atlético Mineiro aí, que começou a ser montado no ano passado, né? O Atlético Mineiro começou a abrir os cofres e montar esse time no ano passado. Então tem essa versatilidade que eu vou deixar para falar um pouquinho depois aí, né, dessas questões táticas do Atlético Mineiro, mas como vou responder sua pergunta, falando um pouquinho do Paranaense agora, né? Então, você percebe que o Atlético Paranaense, né, ele tem um desenho tático diferente do Atlético Mineiro, né? É um dos poucos times do futebol brasileiro que jogam com essa linha de 3 zagueiros. Muitos times brasileiros tentaram fazer uma saída de 3, né? O Flamengo, por exemplo, foi um deles, tentou isso ali com o Felipe Luiz. O Atlético Mineiro já tentou fazer isso, inclusive, né, trazendo o Júnior Alonso para a ala, para o lado esquerdo, e adiantando o Guilherme Arana. E o Atlético Paranaense parece que se ajustou dessa forma, porque tem 2 laterais direito muito ofensivos, né, tanto o Marcinho como o reserva dele estão mais propensos a atacar do que a defender. E você tem um Abner do lado esquerdo também, que é um cara que tem muito volume ofensivo, né, defensivamente já não é tão bom assim. No meio campo você tem o Léo Cittadini, chegou meio come quieto ali no Atlético Paranaense, né, sem brilhar muito, esperando uma oportunidade, e hoje é titular absoluto. Eu acho um cara que controla muito bem o meio campo, um cara que se adaptou muito bem, acho que conseguiu pegar algumas características ali do Bruno Guimarães, do Lúcio Gonzalez, soube beber dessa água, e hoje não é incontestável. Então o Terence fez uma temporada excelente, né, um cara que tem versatilidade, joga pelo centro, joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito, só não joga muito pelo lado direito por conta do Nicão. Um cara extremamente decisivo, né, fez muitos gols decisivos pelo Atlético Paranaense ao longo da sua história. E um Renato Kaiser que, apesar de contestado, não é o centroavante que mais me agrada, né? A gente até comentou a perda do Babi, né, durante a temporada, que seria uma perda sentida para a equipe. Mas, querendo ou não, o Renato Kaiser está aí, é o artilheiro da equipe na competição, fez 4 gols. Do outro lado você tem um Hulk, né, que é o artilheiro geral, que fez 6 gols. Inclusive, Renato Kaiser, que poderia ter sido expulso contra o Flamengo, deveria ter sido expulso, mas ficou em campo e decidiu, porque participou do lance de um dos gols e fez outro gol, né? Foi até o contrário, né? Fez o primeiro gol e participou do lance do segundo gol. E isso ali deu a sobrevida que o Atlético Paranaense precisava para poder chegar no segundo jogo e acabar vencendo o Flamengo por 3-0. Então, assim, time que tem muitas alternâncias de jogo, tanto joga pela esquerda como joga pela direita. O Atlético tem que se preocupar muito com um tiro de média distância, tanto do Léo Cittadini como do Eric, que é um volante que penetra dentro da área, mas também chuta de fora da área, e do Nicão, né, que busca essa jogada do meio para dentro, abrindo espaço para a passagem do Marcinho, como eu disse, um lateral muito ofensivo. O que eu não gosto muito do Atlético, o defeito que às vezes eu vejo no Atlético, às vezes é a insistência na saída de bola, mesmo quando está pressionado. Então, assim, o Santos é um cara que tem uma boa saída de bola, o Thiago Heleno é um cara que tem uma boa experiência. Não tenho tanta confiança nessa saída de bola com o Pedro Henrique e com o Nicolas Hernandes, que vez ou outra colocam, né, o seu goleiro e o seu zagueiro central, o zagueiro da sobra, numa fria. Inclusive, já saiu alguns gols no Campeonato Brasileiro e em outras competições dessa forma. Então, essa pressão no campo de ataque pode ser uma das armas para o Atlético Mineiro, eu não diria surpreender, né, mas conseguir estar mais próximo do gol sem ter que criar tanto em cima desse time do Atlético, que é um time que sabe controlar muito bem a partida. É um time que, na Copa Sul-Americana, contra um Bragantino que era muito ofensivo, venceu sem sofrer tanto, né? Então, está acostumado a jogar com times que tem volume ofensivo. Mesma coisa contra o Flamengo. Vence o Flamengo e não sofre tanto. Então, uma lição aí para o Atlético, a pressão na saída de bola pode ser uma vantagem, porque o Atlético às vezes peca na super confiança de sair com seus jogadores ali de trás, apesar de alguns deles não ter tanta qualidade assim para isso.
É isso, o Paulo já falou muito bem do Cap, eu só vou pontuar algumas coisinhas. Acho que o Renato Kaiser tem essa dúvida se ele joga ou não joga, porque ele sofreu uma lesão recentemente no jogo contra São Paulo, né? O Reinaldo acabou dando uma entrada muito forte nele, causou ali uma lesão de ligamento, se eu não me engano, no tornozelo. O Renato Kaiser está trabalhando bastante intensamente para poder ter condição de jogar esse jogo. Se ele não jogar, provavelmente joga o Bissoli. Ou não, o Bissoli está fora da Copa do Brasil porque jogou contra o Cruzeiro, né? Então o Atlético vai ter uma lacuna a ser preenchida. Talvez o Pedro Rocha, quem tem jogado também recentemente, ocupe aquela faixa ali. Então, assim, existe a possibilidade do Renato Kaiser não jogar esse primeiro jogo, talvez só no jogo da volta, e destacar também a força ofensiva do Atlético pelo lado esquerdo, né? O Abner ele é muito, muito forte, como o Paulo falou, defensivamente, às vezes ele deixa um pouco de espaço, mas no apoio ele é muito forte, ele é uma máquina, inclusive tem muito time de europeu de olho nele, fala-se de Inter de Milão, fala de alguns times italianos, Juventus também, porque é um cara realmente com a cara do futebol italiano, né? Essa linha de três que o Paulo fala que é raridade no Brasil, de fato na Itália ela é muito, muito, muito vista, né? Basicamente quase todos os times jogam com linha de três, então você tendo alas como o Abner, e como o próprio Marcinho também, são bem interessantes para esse futebol europeu. O Abner provavelmente é um cara que vai ter vida curta aqui no futebol brasileiro. E destacasse o momento do Terans, né? O Terans que pode ter a lei do ex, né? O Terans passou pelo Atlético, não conseguiu ter muito espaço no Atlético, não conseguiu jogar no Atlético Mineiro. Ele vem em baixa nessa reta final de temporada. Acho que o Terans fez um começo de Campeonato Brasileiro, começo de Copa do Brasil muito forte. E aí nessa reta final ele deu uma caída, o nível dele baixou um pouco, mas ainda assim é um jogador muito qualificado, muito talentoso e que pode resolver um jogo, assim como o Nicão, que ninguém precisa falar muita coisa, né? O Nicão é um cara muito decisivo, tem até uma estatística muito forte de que a maioria dos gols dele, dos poucos gols que ele fez na camisa do Atlético, ele não é um cara tão goleador assim, mas quando o Nicão marca, normalmente ele marca para decidir. Então, assim, o Paulo já analisou bastante. Vou passar para o Paulo e dar as considerações finais dele. Não sei o que ele vai acrescentar mais em relação a esse vídeo, já que a gente vai fazer mais um vídeo depois para analisar o mercado, né? Falamos do Galo, falamos do Atlético sobre esse primeiro jogo. Paulo, é contigo. Falar um pouquinho do posicionamento tático do Atlético, né? E dessa versatilidade que eu falei ali no começo do comentário passado. Você tem, por exemplo, aqui, né, um Mariano que ele já jogou muito em linha de três, já foi um cara muito ofensivo, e você tem um Guga, né, do outro lado. E quando o Atlético jogou com 3 zagueiros na temporada, né, tentou fazer essa linha de 3, geralmente a escolha era do Guga e não mais do Mariano. O Mariano já é um lateral utilizado hoje, pela sua experiência, para fechar essa linha de 4. Então, geralmente, nos jogos importantes, né, nos jogos decisivos, nos jogos contra os times que o Atlético acredita que vai atacar mais ele, o Mariano é o titular. Então, até por isso eu concordo com o Sérgio e acredito que o Mariano, mais uma vez, vai ser titular. O Guga fica mais para aqueles jogos onde o Atlético vai jogar com um time que vai atacar menos ele e jogos menos decisivos. Você tem o Júnior Alonso, falando de versatilidade, que quando fazia essa linha de 3 era um cara que atuava aqui pelo lado esquerdo, né? Então você trazia o Hever, né? Eu estou tentando escrever não com a lousa, né? Mas sim com o meu mouse, então vai sair mais feio do que o normal, tá bom? Então você tem um Hever que fazia um volante aqui pelo meio, e isso é uma possibilidade para o Atlético, principalmente para a segunda partida, nem tanto para a primeira, né? O Júnior Alonso fazendo a esquerda e o Guilherme Arana, que é um cara meio parecido com o Felipe Luiz do Flamengo, né? Na hora de subir ao ataque, não é um cara que busca tanto o fundo, é um cara que busca mais o meio. Só que ao invés de construtor de jogadas, como o Felipe Luiz, o Arana ele é um cara mais decisivo para a jogada. Ele é um cara que chuta mais a gol, o cara que faz gol, né? O cara que dá, quando ele vai cruzar, é aquele cruzamento ali buscando entre o goleiro, entre a trave e o atacante. Não é aquele cruzamento para trás da linha de fundo. E é por isso que o Keno acredita que vai ser titular, como o Sérgio também comentou, acredito mais no Keno, porque o Keno ele dá essa profundidade. Ele é o cara que ataca o fundo. E se você coloca o Nath por aqui, o Nath é o construtor. E de perna direita, um cara que vem mais para dentro. Isso aí exalta mais uma vez a versatilidade do time, né? Você tem o Nath Fernandes, que começou a temporada como esse cara central, agora está jogando muito pelo lado esquerdo. Você tem um Keno que basicamente joga do lado esquerdo, já jogou algumas vezes do lado direito, mas no Atlético não tem necessidade, porque tem outros jogadores que podem fazer isso. O Zarate, para mim, é o cara da temporada nesse sentido, porque ele faz esse lado direito quando é necessário. Então, quando o Nath Fernandes jogava aqui pelo centro, né, não tinha o Diego Costa no time, o Hulk fazia o central, o Hulk vinha para cá fazer o central, o Nath Fernandes vinha para o centro,
né? O Keno dando essa amplitude pela esquerda e o Zarate era quem fazia o lado direito, né? Quando você não tem o Keno, que é o cara do drible, o cara que dá amplitude pelo lado esquerdo, aí o que é que ele faz? Ele coloca aqui o Savarino pelo lado direito. E aí você pode sim colocar o Nath Fernandes para ser um construtor pela esquerda, você tendo esse cara de velocidade e esse cara aqui vai puxar aqui, dar essa amplitude pelo lado direito. O Hulk também pode fazer o atacante central, pode jogar pelo lado direito, pode jogar aqui nas costas do Diego Costa. Então são muitas possibilidades para um time que, como eu disse, tem Savarino no banco, tem o Nath Fernandes no banco, tem o Vargas no banco, que já jogou do lado esquerdo, já jogou de atacante central, já jogou de segundo atacante. Você tem o Alan, tem o Jair, tem um Tietê que joga um pouquinho mais na frente, joga um pouquinho mais atrás. Me agrada? Não me agrada. E ainda tem essa possibilidade do Zarate, né, no caso de um Atlético perdendo, por exemplo, jogar aqui no lugar do Jair, né? O Alan, o Cuca é chonado nele, né? Então o Alan para mim aqui é titular absoluto, né? E aí fica a segunda dúvida. Ele também era muito apaixonado pelo Tietê, mas chegou um tempo que não tinha como segurar. Com tantas opções, tantos jogadores de qualidade, era inconcebível ter um Tietê como titular. Então, só para vocês verem, né? Quando você vai olhar, são jogadores que fazem muitas funções dentro do mesmo time, principalmente do meio para frente. Então, é um leque muito grande de possibilidades, o que complica demais o lado do Atlético Paranaense, que não tem muito isso. O Nicão não é um cara que vai jogar centralizado, ele sempre vai jogar aberto pela direita. O Renato Kaiser sempre vai jogar centralizado como centroavante. O Léo Cittadini não se provou capaz de jogar como meia central, um pouquinho mais adiantado, para ter esse confronto direto com os volantes. É um cara que só consegue trabalhar com essa bola chegando de trás. O Terans é o cara que tem mais mobilidade, consegue jogar pelo centro, consegue jogar pela esquerda. Mas, enfim, tá aí o quebra-cabeça, né? O tabuleiro desse jogo. O Atlético com muito mais armas do que a equipe do Atlético. O Atlético com mais armas do que o Atlético é complicado, né? O Galo com mais armas do que o Furacão, o que já era de se esperar, porque a temporada já mostrou isso, mas a gente não pode descartar o Cap, como a gente bem falou aqui, né? O Cap já venceu um Red Bull Bragantino num jogo ali mais ou menos de igual para igual. Se você olhar orçamento, né, olhar jogadores, peso e valor de jogadores, o favoritismo poderia ser até do RB, e na semifinal derrotou um Flamengo, né, sem dúvida alguma, com merecimento, porque foi 3-0, né, uma vitória muito bem merecida. Então não está descartado, mas o Atlético realmente é muito favorito. É isso, tá? Das nossas projeções, análises de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Fica agora a expectativa por um jogo, né? Para o Galo, esse jogo de ida vale muito, vale construir um resultado para ir jogar mais tranquilo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, e para o Atlético Paranaense vale ficar vivo. Vale talvez perder por um gol de diferença para tentar chegar vivo lá no seu jogo de volta, e não ser goleado, né? Não tomar 2, 3, 4, porque se você toma uma goleada no jogo de ida, para você reverter isso na volta é muito difícil. Acho que o Atlético Paranaense vem para fazer um jogo mais cauteloso mesmo, para tentar segurar o ímpeto do Galo, e que não é fácil. A maioria dos times que tentaram fazer isso durante a temporada acabaram sendo derrotados, porque o Galo, como o Paulo falou, é um time muito, muito forte, com muitas opções. É isso, essa foi a nossa análise do primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. A gente vai fazer um vídeo também com a análise do mercado das apostas esportivas, fazendo todas as possibilidades de apostas para essa final. E depois, depois do primeiro jogo, a gente vai ter também um vídeo de análise de como foi essa primeira partida, né? De quais serão os objetivos das equipes pós esse primeiro jogo, para esse jogo decisivo. Durante a semana a gente vai postando os vídeos, então a gente aguarda que vocês acompanhem essa nossa projeção e esse nosso material especial e exclusivo da Copa do Brasil, perdão. Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like, compartilhar aqui embaixo, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha que a gente deve fazer para os próximos dias. Se inscreva no canal, porque se inscrevendo no canal você nos ajuda sempre a continuar produzindo conteúdos como esse aqui no Série de Bola. Um abraço e até a próxima.